Numa região afastada, onde o horizonte parecia se perder entre montanhas e campos dourados pelo sol, vivia um fazendeiro rico chamado Otávio. Ele era conhecido em toda a redondeza por sua fortuna acumulada ao longo dos anos de trabalho árduo, mas também por sua solidão. Embora tivesse terras imensas, rebanhos numerosos e funcionários fiéis, não havia ao seu lado uma companheira que compartilhasse da mesma vida. Muitos diziam que ele já havia perdido tempo demais, procurando alguém que não existia, enquanto outros acreditavam que sua riqueza um dia atrairia mulheres interessadas apenas no que ele possuía. Otávio, porém, era um homem de convicções firmes e não deixava que o julgamento alheio guiasse suas escolhas. Naquela mesma região havia uma família humilde, conhecida não pelo prestígio, mas pela simplicidade de vida. A mãe, Rosalina, criara 3 filhas sozinha após a morte do marido. Eram jovens de personalidades distintas. Clara, a mais velha, chamava a atenção por sua beleza e postura elegante. Muitos rapazes do vilarejo se encantavam por ela, acreditando que seria uma esposa perfeita, capaz de embelezar qualquer casa com sua presença. Helena, a do meio, tinha fama de ser espirituosa, sempre alegre, com palavras que envolviam todos em conversas agradáveis. Era querida por onde passava e facilmente conquistava amizades. A mais nova, porém, se chamava Elisa. Diferente das irmãs, não se destacava nem pela beleza exuberante, nem pela desenvoltura social. Tinha um jeito introspectivo, dedicava-se ao trabalho da casa, ajudava a mãe e passava horas lendo livros emprestados de vizinhos. Enquanto Clara e Helena recebiam convites para festas e eram cortejadas por jovens que sonhavam em formar família, Elisa permanecia em silêncio, muitas vezes esquecida em um canto. A própria vila já a rotulava como aquela que ficaria para cuidar da mãe, destinada à solidão. Otávio, em sua busca discreta por alguém que realmente pudesse compartilhar sua vida, conheceu as 3 em uma festividade local organizada pela comunidade. Clara logo se aproximou, exibindo um sorriso radiante e palavras calculadas para impressioná-lo. Helena, com sua graça natural, fez piadas, arrancou gargalhadas e deixou claro que sabia lidar com qualquer situação. Elisa, por sua vez, manteve-se reservada, ajudando a mãe a organizar pequenas coisas da festa, sem chamar a atenção de ninguém. Apesar das aparências, os olhos de Otávio se voltaram justamente para Elisa. Havia nela algo que destoava de todo o alvoroço ao redor. Uma serenidade que parecia rara, uma honestidade no olhar que não buscava aprovação. Quando finalmente trocaram algumas palavras, ele percebeu uma profundidade que não encontrara em nenhuma das outras. Elisa não falava para impressionar, falava porque tinha algo a dizer. A vila inteira, entretanto, não compreendia a inclinação de Otávio. Quando começaram os rumores de que o fazendeiro poderia escolher uma esposa entre as 3 irmãs, todos apostavam em Clara ou Helena. Afinal, quem em sã consciência escolheria Elisa, a mais apagada, a menos notada, aquela que vivia à sombra da própria família? Os comentários se espalharam rapidamente, misturados com ironia e deboche. Mas Otávio não se deixou levar por opiniões externas. Passou a visitar a casa de Rosalina com frequência, levando pequenas lembranças, conversando com as jovens e observando com atenção cada uma delas. Clara sempre aparecia impecável, arrumada para impressionar. Helena tratava cada visita como uma oportunidade de entreter e mostrar seu bom humor. Elisa, em contrapartida, recebia-o com discrição, servia-lhe café simples, perguntava sobre o dia de trabalho e ouvia com atenção. Não havia ensaios em suas palavras, apenas sinceridade. O tempo foi passando e as intenções de Otávio se tornaram claras. Num fim de tarde, quando o céu se tingia de cores alaranjadas, ele chamou Rosalina e suas filhas para uma conversa decisiva.
O coração da família batia acelerado, pois todas acreditavam que a escolha recairia sobre Clara ou Helena. Rosalina, inclusive, já sonhava com os benefícios que uma aliança com um homem tão rico poderia trazer para sua família. Foi então que Otávio, em tom firme e sem hesitar, declarou que escolheria Elisa como companheira de vida. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto inesperado. Clara arregalou os olhos em choque, incapaz de acreditar. Helena soltou uma risada nervosa, achando que aquilo não passava de uma brincadeira. Rosalina, por sua vez, quase não encontrou palavras, surpresa com a decisão que contrariava todas as expectativas. A notícia correu rápido pela vila. Em poucas horas, todos comentavam sobre a escolha do fazendeiro rico. Muitos zombavam da decisão, chamando-o de cego, dizendo que havia desperdiçado a oportunidade de ter uma mulher bela ou encantadora ao seu lado. Elisa tornou-se alvo de cochichos, olhares de desprezo e comentários cruéis. Para todos, ela era a prova de que Otávio havia enlouquecido ou que não sabia reconhecer o valor de suas irmãs. Entretanto, Otávio mantinha-se tranquilo. Ele sabia o que via em Elisa, algo que ninguém mais se importava em enxergar, e mesmo diante das críticas, manteve-se firme em sua decisão. Elisa, no entanto, sentia o peso das palavras alheias. Embora fosse grata pela confiança de Otávio, seu coração se enchia de insegurança. Perguntava-se se realmente estava preparada para enfrentar a vida ao lado de um homem tão respeitado e, ao mesmo tempo, alvo de tantas expectativas. O casamento aconteceu em uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Muitos compareceram apenas por curiosidade, ansiosos para testemunhar o que julgavam ser um erro. Enquanto Clara e Helena assistiam à distância, tomadas por sentimentos de inveja e frustração, Elisa caminhava até o altar, de mãos dadas com a mãe, tremendo por dentro, mas determinada a seguir adiante. Otávio a esperava com um olhar sereno, certo de que estava prestes a iniciar o capítulo mais importante de sua vida. O início da vida conjugal não foi fácil. Elisa teve de se adaptar ao peso das responsabilidades de uma fazenda tão vasta, aos olhares desconfiados dos empregados que não acreditavam em sua capacidade e às comparações constantes com suas irmãs. Havia momentos em que chorava sozinha, lembrando das piadas e das palavras maldosas que a perseguiam. Porém, ao lado de Otávio, ela encontrava apoio. Ele nunca a deixava se sentir inferior e sempre reforçava que sua escolha havia sido feita com plena consciência. Com o tempo, Elisa começou a mostrar sua verdadeira força. Suas mãos, acostumadas ao trabalho doméstico, se adaptaram rapidamente às necessidades da fazenda. Ela organizava contas, auxiliava no cuidado com os animais, participava das colheitas e, aos poucos, conquistava o respeito daqueles que antes a olhavam com desprezo. Havia nela uma dedicação genuína, uma disposição para aprender e crescer que surpreendia a todos. E, enquanto isso, a vila observava em silêncio o desenrolar da história. Muitos ainda resistiam em aceitar, mas outros começavam a enxergar o que Otávio havia visto desde o início. Elisa não precisava ser a mais bela ou a mais falante. Sua riqueza estava na essência, na lealdade e na força silenciosa que transformava tudo ao seu redor. O tempo avançava, e a vida de Elisa ao lado de Otávio começava a ganhar contornos diferentes do que muitos haviam previsto. No início, os comentários maldosos ainda ecoavam pelas ruas da vila, e cada passo dela era seguido por olhares críticos, como se todos estivessem esperando vê-la fracassar. Contudo, Elisa não se deixava abater facilmente. Guardava dentro de si uma força silenciosa, construída ao longo dos anos em que vivera à sombra das irmãs, sem ser notada, mas sempre resiliente. Essa mesma força agora se tornava sua maior aliada.
Otávio, por sua vez, mostrava uma paciência rara. Ele não cobrava dela mais do que sabia que poderia oferecer, incentivando-a a aprender aos poucos sobre a administração da fazenda. Elisa, que sempre tivera prazer em organizar pequenas tarefas domésticas, surpreendeu a todos ao mostrar talento natural para gerenciar assuntos mais complexos. Em pouco tempo, passou a coordenar os empregados, organizando escalas, resolvendo pequenos conflitos e garantindo que nada fosse deixado de lado. Os trabalhadores que no início desconfiavam dela começaram a reconhecer seu esforço, admirando a maneira justa e firme com que conduzia cada decisão. Ainda assim, as tensões com sua família de origem permaneciam. Clara, a mais velha, não conseguia aceitar o fato de que a irmã mais apagada havia se tornado esposa do homem mais desejado da região. Em seus pensamentos, era um insulto, uma injustiça que feria seu orgulho. Sempre que encontrava Elisa, deixava escapar frases disfarçadas de ironia, como se quisesse lembrá-la de que não merecia o lugar em que estava. Helena, por outro lado, tentava esconder sua frustração atrás de sorrisos e fingida indiferença, mas era visível o incômodo em vê-la prosperar. Rosalina, a mãe, oscilava entre o orgulho e a descrença. Apesar de amar Elisa, não compreendia totalmente a escolha de Otávio, e em segredo ainda acreditava que uma das outras filhas teria sido mais adequada. Essas relações tensas, porém, só faziam Elisa amadurecer ainda mais. Ela aprendeu a lidar com a indiferença das irmãs e com a frieza da mãe, entendendo que nem todos estariam dispostos a aceitar sua felicidade. Com Otávio, encontrava refúgio, pois ele via nela aquilo que ninguém mais enxergava: um coração íntegro, uma coragem discreta, mas poderosa. A vida na fazenda era exigente e cada estação trazia novos desafios. No primeiro inverno após o casamento, uma forte tempestade assolou a região. Ventos violentos derrubaram cercas, parte dos celeiros foi danificada e muitos animais ficaram em risco. Enquanto alguns moradores da vila riam, dizendo que aquilo era sinal de que Elisa não dava sorte, ela se manteve firme. Passou noites em claro ao lado dos empregados, ajudando a salvar o que fosse possível. Carregava fardos, organizava reparos e, mesmo exausta, não deixava de estar presente em cada detalhe. Foi durante essa fase difícil que muitos começaram a mudar sua percepção. Ao ver Elisa, de botas enlameadas e roupas encharcadas, trabalhando lado a lado com homens robustos, sem reclamar, alguns compreenderam que havia nela mais força do que imaginavam. Não era apenas a esposa de um fazendeiro rico. Era uma mulher que se entregava de corpo e alma àquilo que acreditava ser seu dever. Otávio se orgulhava em silêncio. Para ele, cada gesto de Elisa era a confirmação de que fizera a escolha certa. Em uma noite fria, enquanto observavam a fazenda ainda em recuperação, ele segurou sua mão e disse, com a convicção de quem fala do fundo da alma, que ela havia transformado sua vida de um jeito que jamais imaginara. Elisa, emocionada, não respondeu com palavras, apenas sorriu, deixando as lágrimas escorrerem discretamente. Enquanto a fazenda se reerguia, os laços do casal se fortaleciam. Os rumores na vila diminuíam, e alguns que antes zombavam passaram a admirar. Mas, como sempre, havia aqueles que preferiam alimentar a inveja e o ressentimento. Clara, em especial, não conseguia suportar a ascensão da irmã. Seu orgulho ferido a levava a alimentar comentários venenosos, espalhando boatos de que Elisa só se casara com Otávio por interesse. Embora ninguém acreditasse plenamente nessas palavras, o veneno delas ainda conseguia afetar Elisa, que, em alguns momentos, sentia o peso de carregar tantos olhares sobre si. Apesar disso,
Novos horizontes começaram a se abrir. Elisa percebeu que a fazenda não precisava apenas de braços para o trabalho, mas também de mente organizada. Com sua visão prática, propôs mudanças que facilitaram o dia a dia dos empregados. Criou rotinas mais eficientes, organizou melhor os estoques e introduziu pequenos hábitos de cuidado que diminuíam desperdícios. As colheitas começaram a render mais, e os negócios de Otávio prosperaram ainda mais do que antes. Esse crescimento trouxe não apenas benefícios financeiros, mas também respeito. A vila, que antes ria, agora comentava com admiração as transformações que vinham acontecendo. Pessoas que antes a ignoravam passaram a procurá-la em busca de conselhos, reconhecendo sua capacidade de enxergar soluções simples para problemas complexos. Elisa, porém, não deixava que os elogios lhe subissem à cabeça. Continuava sendo a mesma jovem discreta, humilde, mas agora com uma confiança que florescia a cada dia. Ainda assim, dentro de si, havia um misto de sentimentos. Por um lado, sentia orgulho de tudo o que estava construindo. Por outro, não conseguia apagar completamente a dor causada pela rejeição velada de sua própria família. Clara e Helena, mesmo diante de todas as mudanças, continuavam distantes. Rosalina, embora mais próxima, ainda carregava no olhar certa hesitação. Elisa desejava que um dia pudesse ser reconhecida não apenas como a esposa de Otávio, mas também como filha e irmã digna do respeito delas. Esse conflito interno se intensificou quando surgiu a oportunidade de uma grande celebração na vila. Todos os fazendeiros foram convidados para expor seus produtos e compartilhar seus sucessos. Otávio acreditava que seria a chance perfeita para mostrar o quanto haviam conquistado juntos e insistiu para que Elisa participasse ao seu lado. No entanto, ela temia ser alvo de comparações diretas, já que Clara e Helena também estariam presentes, sempre rodeadas de olhares admiradores. Apesar do receio, Elisa aceitou. No dia da festa, apareceu simples, mas elegante, com um vestido modesto que realçava sua serenidade. Ao lado de Otávio, apresentou os frutos de seu trabalho, explicou como haviam melhorado os processos da fazenda e encantou muitos com sua clareza e objetividade. Pela primeira vez, não foi ignorada ou esquecida. Foi ouvida com atenção e até elogiada por pessoas que antes não davam importância à sua presença. Enquanto isso, Clara e Helena observavam à distância, tomadas por sentimentos que não conseguiam controlar. Era evidente que Elisa, antes considerada insignificante, agora se tornara o centro de respeito e admiração. Para elas, era um golpe doloroso, uma realidade que preferiam negar, mas que estava diante de seus olhos. Naquela noite, quando a festa terminou, Elisa voltou para casa exausta, mas com o coração aquecido. Sentia que, finalmente, estava conquistando o espaço que sempre desejara. Não por ser a mais bela ou a mais falante, mas por ser fiel a si mesma. Ao lado de Otávio, deitou-se sob o céu estrelado, acreditando que talvez sua vida nunca mais fosse marcada pelas sombras do passado. Mal sabia ela, no entanto, que ainda enfrentaria desafios que colocariam à prova toda a sua força e resiliência. As semanas após a grande celebração na vila pareciam confirmar a nova fase que Elisa estava vivendo. O respeito que começara a conquistar não se dissolveu com o tempo, pelo contrário, espalhou-se ainda mais. Trabalhadores de fazendas vizinhas comentavam sobre sua capacidade de organização. Comerciantes admiravam sua clareza nas negociações, e até os mais céticos começaram a aceitar que ela não era apenas a irmã esquecida, mas sim uma mulher que, com sua discrição, havia transformado a vida de um dos homens mais influentes da região. No entanto, a prosperidade trazia também um novo tipo de pressão.
Com a crescente admiração pública, surgiram expectativas maiores em relação a ela. Muitas mulheres passaram a vê-la como exemplo e, ao mesmo tempo, como alvo de inveja. Alguns homens comentavam sobre como Otávio havia tido sorte em enxergar o valor de Elisa antes de todos os outros. Clara, ao ouvir tais observações, sentia a raiva crescer dentro de si. Helena, mais contida, limitava-se a observar em silêncio, mas seu olhar sempre carregava uma ponta de ressentimento. Rosalina, a mãe, percebia que Elisa havia se tornado o pilar de algo muito maior do que a própria família poderia imaginar. Ainda assim, em seus momentos mais íntimos, confessava que jamais teria previsto aquele destino para a filha que sempre julgara destinada à solidão. Havia em suas palavras um misto de arrependimento e surpresa, mas também orgulho, mesmo que relutante. Enquanto isso, na fazenda, Elisa encontrava novos desafios. A prosperidade atraía tanto aliados quanto inimigos. Pequenos concorrentes, incomodados com o crescimento de Otávio, começaram a criar obstáculos, espalhando boatos sobre a forma como eles administravam os negócios. Alguns diziam que o sucesso era apenas temporário, outros que Otávio estava sendo manipulado pela esposa. Elisa ouvia tudo em silêncio, mas no fundo sentia-se ferida. Não queria ser vista como oportunista, nem como sombra de alguém. Desejava apenas ser reconhecida pelo que realmente fazia. Foi nesse período que uma praga atingiu parte das plantações da fazenda. Muitos acreditaram que seria o fim da boa fase, e os rivais não perderam tempo em se alegrar com a notícia. Elisa, porém, não se deixou abater. Passou dias e noites estudando alternativas, conversando com agricultores mais experientes e testando soluções que poderiam salvar o que restava da safra. Ao lado de Otávio, organizou mutirões, convocou empregados e vizinhos, mostrando que a união poderia superar até as piores adversidades. O esforço foi recompensado. Embora parte das colheitas tivesse sido perdida, a fazenda conseguiu se reerguer rapidamente, garantindo que não houvesse prejuízos graves. Esse episódio fortaleceu ainda mais a imagem de Elisa. O que antes era visto como sorte, agora começava a ser reconhecido como competência. As pessoas passaram a entender que sua presença ao lado de Otávio não era apenas simbólica, mas fundamental para o crescimento e a sobrevivência da propriedade. Mesmo com tantas vitórias, a relação com sua família continuava sendo um peso em seu coração. Clara, cada vez mais consumida pela inveja, passou a se afastar de vez, preferindo não presenciar o sucesso da irmã. Helena, embora menos agressiva, não conseguia esconder o incômodo que sentia. Rosalina, por sua vez, lutava para equilibrar o amor pelas 3 filhas. Mas era evidente que não sabia como lidar com o distanciamento crescente entre elas. Elisa, em meio a tudo isso, permanecia firme, mas sentia a dor de perceber que seu triunfo parecia afastar ainda mais aqueles que desejava ter por perto. Foi então que uma nova oportunidade se apresentou. Um grande encontro de fazendeiros da região seria realizado em uma cidade próxima, reunindo os mais respeitados proprietários de terras e comerciantes. Otávio foi convidado a participar e fez questão de levar Elisa consigo. Para ele, não havia dúvidas de que sua esposa merecia estar ao seu lado, representando tudo o que haviam conquistado juntos. A viagem foi marcada por ansiedade. Elisa nunca havia participado de um evento tão grandioso, cercado de pessoas influentes, mas aceitou o desafio. No local, chamou a atenção não por ostentação, mas por sua simplicidade e segurança. Enquanto muitos se perdiam em discursos longos e formais, ela falava de maneira clara, prática, mostrando resultados concretos. Surpreendeu até os mais céticos, conquistando não apenas respeito, mas também novas parcerias comerciais que fortaleceriam ainda mais a posição da fazenda. A repercussão foi imediata. Ao retornarem,
trouxeram consigo contratos que abriram caminhos para expandir os negócios, e a vila inteira não pôde deixar de reconhecer a importância da presença de Elisa naquela conquista. Ainda assim, os comentários invejosos não cessavam. Alguns diziam que Otávio havia se tornado dependente demais dela, que sem sua intervenção nada teria sido possível. Outros insinuavam que, em algum momento, ela ultrapassaria os limites e tomaria o lugar dele. Elisa ouvia tudo com paciência, mas por dentro travava uma batalha contra os próprios medos. Nunca quisera ofuscar Otávio. Pelo contrário, desejava apenas caminhar ao seu lado. Ele, ao perceber suas angústias, fazia questão de reforçar que nada diminuiria o espaço dele, pois ambos eram parte de um mesmo todo. Essas palavras lhe traziam alívio, mas a sombra das críticas sempre voltava a rondar sua mente. Os dias seguintes trouxeram novos capítulos à sua história. Agora respeitada, Elisa começou a ser convidada para ajudar em causas da comunidade. Organizou campanhas para auxiliar famílias em dificuldades, criou grupos de apoio às viúvas e mães solteiras, lembrando-se da própria mãe que havia enfrentado tantas dificuldades sozinha. Esse gesto generoso não apenas fortaleceu seu vínculo com a vila, mas também conquistou o carinho de pessoas que antes a desprezavam. No entanto, quanto mais crescia o reconhecimento de Elisa, mais Clara se consumia em rancor. Para ela, aquilo era insuportável. Como poderia a irmã considerada a menos desejada se tornar símbolo de força e respeito? Helena, embora não tão amarga, também sofria ao perceber que seu brilho natural agora parecia pequeno diante da determinação da irmã. Rosalina tentava, em vão, aproximá-las, mas a distância emocional entre elas só aumentava. Apesar de todas essas turbulências, Elisa permanecia centrada. Sabia que o destino havia lhe dado uma chance inesperada e se recusava a desperdiçá-la. Com cada dia que passava, aprendia mais sobre si mesma, sobre a vida e sobre a importância de não se deixar abalar por olhares alheios. Seu amor por Otávio só se fortalecia e juntos construíam não apenas uma vida próspera, mas também uma história de coragem diante de todos que haviam duvidado. O que Elisa ainda não sabia era que os maiores desafios ainda estavam por vir. Até então, havia enfrentado críticas, boatos e a desconfiança dos outros. Mas em breve, acontecimentos imprevisíveis colocariam à prova não apenas sua capacidade de liderança, mas também sua fé na própria escolha de vida. E seria nesse cenário que ela descobriria que por trás de cada vitória havia sempre um novo obstáculo esperando para ser superado. Os anos de prosperidade haviam transformado a fazenda em um símbolo de sucesso para toda a região. A cada colheita, novos recordes eram alcançados e os negócios com cidades vizinhas fortaleciam a posição de Otávio e Elisa. Contudo, junto ao crescimento, vinham também responsabilidades mais pesadas. O casal agora era observado por todos e qualquer erro poderia ser usado contra eles. Elisa, embora orgulhosa de tudo o que haviam construído, sentia que a pressão crescia a cada dia. O equilíbrio que mantinha entre a fazenda, a comunidade e a família começava a ser testado. Clara, afastada e consumida pela inveja, decidiu se aproximar novamente, mas não por arrependimento ou desejo de reconciliação. Sua intenção era clara: provar que Elisa não era digna do lugar que ocupava. Em visitas disfarçadas de cordialidade, lançava palavras afiadas, tentando semear insegurança. Dizia que muitos na vila apenas fingiam respeitá-la, que no fundo a viam como alguém que tivera sorte ao se casar com um homem rico. Elisa escutava em silêncio, mas tais insinuações a feriam, não porque acreditasse nelas, mas porque vinham da própria irmã, alguém cuja aprovação ainda desejava no íntimo. Helena, por sua vez, mantinha-se ambígua. Às vezes mostrava-se amigável, outras vezes deixava escapar olhares de ressentimento.
Rosalina, envelhecida e cansada das disputas entre as filhas, tentava apaziguar os conflitos, mas suas palavras raramente eram ouvidas. Foi nesse período que uma crise inesperada atingiu a região. Uma longa estiagem assolou as plantações, secando os campos e diminuindo drasticamente a produção. Os poços começaram a minguar e os animais sofriam com a escassez de água. Muitos fazendeiros, desesperados, vendiam suas terras a preços baixos, acreditando que não conseguiriam resistir. Otávio, preocupado, reuniu seus empregados para discutir soluções. Mas foi Elisa quem se destacou mais uma vez. Ela propôs reorganizar o uso dos recursos, criando rodízios de irrigação e priorizando as áreas mais produtivas. Incentivou a construção de reservatórios improvisados e liderou mutirões para cavar novos poços. Enquanto outros reclamavam, Elisa estava no campo, com as mãos sujas de terra, incentivando todos a não desistirem. Seu exemplo arrastava pessoas, e pouco a pouco a fazenda conseguiu resistir onde tantas outras haviam sucumbido. A vila, mais uma vez, voltou os olhos para ela. Alguns a chamavam de teimosa, outros de visionária. O fato era que Elisa conseguira manter viva uma propriedade que muitos já davam como perdida. Otávio, emocionado, não escondia o orgulho. Para ele, a força de sua esposa era o que mantinha não apenas a fazenda de pé, mas também o espírito de todos ao redor. No entanto, o sucesso durante a estiagem trouxe novas tensões. Fazendeiros que haviam perdido tudo passaram a ver em Otávio e Elisa uma ameaça. Comentários maldosos se espalhavam, acusando-os de egoísmo, de guardarem água em segredo, de não ajudarem os demais. Embora fossem apenas boatos, a hostilidade começou a crescer. Em alguns mercados, Elisa passou a ser recebida com frieza. Pessoas que antes a elogiavam, agora a olhavam com desconfiança. Esse clima de rivalidade atingiu o auge quando um incêndio misterioso destruiu parte de um dos celeiros da fazenda. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo ferramentas e parte da produção armazenada. Elisa e Otávio correram para salvar o que fosse possível, enquanto empregados e vizinhos ajudavam a conter o fogo. Quando tudo terminou, restava apenas cinzas. Muitos suspeitaram de sabotagem, mas nada pôde ser provado. Para Elisa, aquele episódio foi um golpe duro. Não apenas pela perda material, mas porque sentia que havia se tornado alvo de ódio e vingança. À noite, chorava em silêncio, questionando-se se realmente valia a pena enfrentar tanto ressentimento. Otávio, porém, não deixava que a desesperança a dominasse. Segurava sua mão e lembrava-a de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Aos poucos, reconstruíram o que fora perdido. O trabalho parecia interminável, mas Elisa não desistia. Havia nela uma chama que se reacendia a cada dificuldade, e era justamente isso que fortalecia sua reputação. A vila, mesmo dividida em opiniões, não podia negar que ela era uma mulher de coragem incomum. Nesse período, entretanto, algo ainda mais delicado começou a surgir: os rumores sobre filhos. Muitos cochichavam que, embora o casamento fosse forte, Elisa e Otávio ainda não tinham herdeiros. Alguns viam isso como sinal de maldição, outros como motivo para questionar a continuidade da família. Clara, aproveitando-se da situação, espalhou comentários cruéis, insinuando que Elisa não seria capaz de dar descendentes ao marido. Essas palavras atingiam profundamente a jovem. Embora tentasse não demonstrar, sentia o peso da expectativa. Desejava formar uma família, mas não aceitava que sua vida fosse definida apenas por isso. Mesmo assim, em noites solitárias, rezava em silêncio, pedindo forças para enfrentar mais esse julgamento. Apesar das dores, o vínculo entre ela e Otávio permanecia inabalável. Ele jamais a pressionava,
deixando claro que a amava independentemente de qualquer coisa. Esse apoio era o que a mantinha firme, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra sua paz. Foi então que uma nova oportunidade de transformação surgiu. Durante uma visita à cidade, Elisa conheceu um grupo de estudiosos que traziam ideias inovadoras sobre agricultura. Interessou-se pelas técnicas de irrigação moderna e pelo uso de novas sementes mais resistentes à seca. Sem hesitar, decidiu investir, mesmo diante da resistência de alguns empregados que temiam mudanças. Os resultados foram surpreendentes. Em poucos meses, as plantações mostravam sinais de renovação e a produção voltou a crescer em ritmo acelerado. A fazenda, que já era símbolo de resiliência, tornou-se referência em inovação. Pessoas de outras regiões passaram a visitar para aprender com Elisa, reconhecendo sua visão à frente do tempo. Mas junto ao reconhecimento vinha também o perigo da solidão. Quanto mais crescia, mais distante parecia ficar da própria família. Clara e Helena se recusavam a aceitar sua posição, e Rosalina, debilitada pela idade, já não tinha forças para intermediar as desavenças. Elisa sentia a falta do carinho das irmãs, mas percebia que talvez nunca tivesse o amor e a aceitação que tanto desejava delas. Em uma tarde silenciosa, enquanto caminhava pelos Campos Dourados, Elisa refletia sobre sua jornada. Recordava-se da jovem esquecida que fora, da insegurança que a acompanhava em cada passo. Agora, diante de tudo o que havia construído, percebia que sua vida nunca mais seria a mesma. Era respeitada, temida, amada e também odiada. Mas, acima de tudo, era alguém que havia descoberto sua própria força. E, embora não soubesse, os próximos acontecimentos ainda colocariam à prova cada conquista, mostrando que o caminho daquelas que desafiam as expectativas nunca é simples, mas sempre transformador. O novo ciclo na vida de Elisa trouxe não apenas reconhecimento, mas também provações, que testariam sua coragem e determinação de maneiras ainda mais intensas. Depois de anos de trabalho árduo, ela e Otávio haviam consolidado a fazenda como uma referência regional, mas a paz era relativa. A prosperidade atraía a atenção de rivais mais audaciosos, capazes de qualquer artifício para desestabilizar quem ocupava o topo. Elisa sentia que cada vitória vinha acompanhada de novas responsabilidades, de novas pressões, mas também de uma crescente confiança em si mesma, que se transformava em seu maior escudo. A tensão familiar ainda era presente. Clara e Helena, consumidas por ciúmes, passavam a agir de maneira sutil, tentando minar a confiança de Elisa em pequenas situações do dia a dia. Comentários maldosos, olhares de reprovação e comparações constantes eram como facas invisíveis que Elisa precisava aprender a ignorar. Rosalina, por mais que desejasse apaziguar, não tinha mais a influência de outrora. Elisa compreendia que o amor da família nem sempre se traduzia em reconhecimento, mas que isso não diminuía seu valor. Ela agora sabia que a verdadeira aprovação vinha de suas próprias ações e do respeito conquistado através delas. O relacionamento com Otávio, porém, era o ponto firme em meio a toda a turbulência. Ele permanecia ao lado dela, apoiando, incentivando e garantindo que se sentisse segura em suas decisões. Juntos, enfrentavam desafios que iam desde a modernização da fazenda até a administração de conflitos com vizinhos e concorrentes. Elisa descobriu que ser parceira de alguém como Otávio não significava apenas estar ao lado dele, mas também assumir responsabilidades e participar ativamente da vida que haviam construído juntos. Um novo desafio surgiu quando a vila começou a se expandir economicamente, atraindo comerciantes e investidores de outras regiões. Muitos viam nisso uma oportunidade, mas também um risco,
pois a chegada de pessoas externas trouxe novos interesses, muitas vezes conflitantes. Elisa percebeu que deveria lidar não apenas com a administração da fazenda, mas também com questões sociais e econômicas mais amplas, envolvendo decisões que afetariam toda a comunidade. Com sua visão estratégica e atenção aos detalhes, Elisa iniciou projetos para melhorar a vida dos trabalhadores e da comunidade local. Introduziu práticas de comércio justo, incentivou a educação para filhos de empregados e promoveu a construção de pequenas infraestruturas, como poços e armazéns, que beneficiavam todos ao redor. Essas ações reforçaram sua imagem de liderança, mas também atraíram inveja daqueles que não compreendiam seu modo discreto, porém eficaz, de conduzir os negócios. Enquanto isso, Clara e Helena não deixavam de tentar interferir. Clara, especialmente, decidiu explorar uma oportunidade para desacreditar Elisa, espalhando boatos sobre decisões da fazenda e insinuando que Otávio poderia ter cometido erros graves sob sua influência. Helena, por outro lado, tentava manipular situações sociais, buscando criar conflitos entre Elisa e membros da comunidade, embora nem sempre com sucesso. Rosalina, envelhecida e cansada, observava a situação com tristeza, mas sabia que não podia interceder diretamente. Elisa enfrentou tudo com calma, aprendera ao longo dos anos que a força verdadeira não vinha de confrontos explosivos, mas da paciência, da habilidade de agir com prudência e da capacidade de manter sua integridade. Sempre que os boatos surgiam, ela se limitava a mostrar resultados concretos. Seu trabalho, sua dedicação e sua honestidade eram evidentes, e aos poucos as tentativas de desacreditá-la se tornavam irrelevantes. Foi nesse contexto que a família percebeu que Elisa havia se transformado completamente. A jovem antes tímida, esquecida e subestimada, agora era alguém respeitada por todos, cuja opinião tinha peso significativo em decisões que afetavam não apenas a fazenda, mas a vida de muitas pessoas na região. Clara e Helena, mesmo com todo o ressentimento, eram obrigadas a reconhecer, ainda que em silêncio, que a irmã mais nova havia conquistado um espaço que jamais poderiam roubar. A vida conjugal com Otávio também se fortalecia. Eles aprenderam a equilibrar momentos de afeto, descanso e lazer com responsabilidades crescentes. Cada conquista, cada desafio superado juntos, consolidava o respeito e o amor entre os dois. Elisa descobriu que a verdadeira felicidade não estava apenas em ser aceita pelos outros, mas em sentir-se valorizada e amada pelo parceiro que escolheu, e que via nela algo que o mundo não conseguia enxergar. Com o passar do tempo, novos horizontes se abriram. Elisa começou a pensar na sucessão da fazenda, em como preparar a próxima geração e em como seu legado poderia impactar positivamente a vida de outros. Ela se tornou mentora para jovens da comunidade, transmitindo conhecimento, experiência e coragem. Sabia que seu caminho, que antes parecia marcado por sombras e rejeição, agora iluminava vidas ao seu redor. Mesmo diante de todos os obstáculos, Elisa compreendeu que cada desafio havia sido necessário. As críticas da família, os olhares de inveja, as dificuldades econômicas e os incidentes inesperados haviam moldado sua personalidade, tornando-a mais forte, mais assertiva e mais confiante. Aprendeu a confiar em sua intuição, a valorizar a própria capacidade e a compreender que ninguém, além dela mesma, poderia determinar seu valor. E então, uma nova fase começou. Elisa e Otávio expandiram a fazenda, adotaram práticas mais modernas, consolidaram sua posição social e econômica e transformaram o local em um centro de referência. Pessoas de toda a região vinham buscar orientação, inspiração e aprendizado. O que antes parecia improvável,
uma jovem esquecida, tornando-se mulher respeitada, esposa amada e líder reconhecida, tornou-se realidade, fruto da persistência, coragem e sabedoria de Elisa. Em momentos de silêncio, ao olhar os campos que tanto havia ajudado a transformar, Elisa sorria sozinha. Recordava-se da jovem tímida e subestimada que havia sido e sentia o orgulho de tudo que conquistara. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, que cada escolha, cada esforço e cada obstáculo haviam moldado um destino extraordinário. E mais do que isso, sabia que ao lado de Otávio nada seria impossível, pois juntos haviam provado que a verdadeira riqueza não está apenas no ouro ou nas terras, mas na coragem de acreditar em si mesmo e na força de transformar a adversidade em triunfo. E assim, Elisa, a que ninguém queria, tornou-se a mulher que mudou, não apenas sua própria história, mas também a vida daqueles ao seu redor, mostrando que a escolha do coração, guiada pela visão e integridade, sempre supera o julgamento alheio, e que a verdadeira grandeza se revela na perseverança, na humildade e na capacidade de fazer o bem, mesmo diante da adversidade mais intensa.